Mas vamos para os outros desafios. O Flamengo contra o Palmeiras, no jogo do Allianz. O Palmeiras estava ganhando o jogo, parecia que ia ganhar o jogo. E aí, Bruno Henrique, Arrascaeta, tal, Arrascaeta faz o gol. Entra. O Flamengo contra o Botafogo. Botafogo não tomava gol em casa. Exato. Não tinha perdido o jogo em casa. Aí o Flamengo tem uma tarefa, ganhar do Botafogo, tirar a ponta do Botafogo, ele é o líder e tal. O Flamengo vai lá. Super trunfo do Flamengo, né? E o Flamengo... Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, que era um jogo para passar, Sim. E era um jogo de um time que... O Flamengo tem, funcionando por objetivos e objetivos difíceis, o Flamengo entregou. E aí... Salve, salve, nação! Enfim, né, está chegando um grande dia de pelo menos esse primeiro jogo da final, né, no Maracanã. O Flamengo vem de um vexame aí gigantesco diante do Atlético Paranaense, mas agora é o foco total nessa final contra o São Paulo, né. Espero que seja um jogo bom e espero também que o Flamengo consiga fazer o resultado em casa, né. Porque depois de jogar no Morumbi, estádio lotado também, vai ser difícil ganhar lá, né. Então, o resultado do Flamengo tem todas as condições de fazer o resultado jogando em casa. Só que, qual vai ser o Flamengo que vai entrar dentro de campo? Qual vai ser a postura do Flamengo dentro de campo? Então a gente tem que tocar em alguns fatores aqui, né? Qual vai ser, de princípio, né, de início, a escalação que o Sampaoli deve colocar os 11 iniciais, né? Será que o Sampaoli vai inventar ou não? O Arrascaeta, será que vai ter tempo ainda de recuperar ou não? Então é várias incógnitas que o Flamengo tem para esse primeiro jogo da final. E é isso aí. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal também, né, para não perder. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo. E vambora com mais um debate. Vambora. Deixa o seu like e tamo junto. Vambora. Na tela, Edu, Beta, Marra, Bruno e Prates, tanta gente. Os números do São Paulo e do Dorival nos seus atuais times, né? Então, São Paulo e Dorival, ambos têm 36 jogos. E o aproveitamento ali um pouquinho maior para o São Paulo, né? 64% e 60% para o Dorival Júnior. Em termos de dores de cabeça para essa final, quem tem mais dor de cabeça? O Sampaoli, pelo que o Flamengo pouco apresentou. Mas esse número confirma isso que você está falando, Prats. Porque o Dorival ter 60% no São Paulo, eu acho que é algo que a gente imaginava. Sim. Mas o São Paulo, eu imagino que deveria ter mais do que 64%. Olha o número de derrotas, 7 derrotas e 9 empates. Eu acho que está abaixo, não está? É isso. Do potencial do Flamengo. Sim, exatamente, né, Bruno? A gente fala muito em relação à perspectiva que a gente tem do elenco do Flamengo, né? Isso. E aí tem que, obviamente, analisar o momento, o que o time já apresentou até agora. E o que apresentou até agora não passa confiança. É verdade que o São Paulo também não tem passado essa confiança toda. Eu tenho falado muito aqui na semana que o São Paulo tem se baseado muito em classificações no Morumbi, em bons jogos muito mais em casa do que fora de casa. E até quando o Edu Afonso cita o Arboleda, acho que o São Paulo nem pode cogitar a possibilidade assim, olha, tem alguém mais ou menos, vamos esperar o dia 24. Não. O jogo de domingo é muito importante, porque não adianta você pensar no dia 24, se no domingo alguém abre uma vantagem muito grande, para um lado ou para outro. Aí já acaba. Né? Agora, o Flamengo me causa preocupação, porque o Flamengo eu tenho mais dúvida em relação ao que o time pode apresentar. Eu já vi o time muito bem, já vi o time muito mal. São Paulo eu vi muito bem com o Dorival em um momento, algumas oscilações e algumas atuações mais fracas, mais abaixo do que o time tem em condição de apresentar, mas no mata-mata, por enquanto, a resposta geralmente é boa do São Paulo, mais no Morumbi do que fora de casa. Mas aí tem uma questão, você usou já vi. Você não está usando estou vendo. Não, isso para nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas eu acho que eu vou ver. Eu acho que nesse domingo vai ser diferente do que a gente viu no meio de semana. Professores de inglês poderiam se deliciar. I will, I've seen. Have been. Então, vamos lá. Eu entendo o seguinte, os dois já jogaram mais, sim, mas o que me parecia ter mais consistência dentro de ideia de jogo era o São Paulo. O Flamengo dentro de potencializar as individualidades. Isso é uma péssima notícia para o São Paulo. Porque as individualidades do Flamengo ganham vários jogos, de uma hora para outra. E são 2 domingos, né, Mário? Pode esquecer isso. Não é um campeonato que tem mais 20 rodadas, são 2 domingos. E sabe o que é interessante, Mar? Vou deixar você completar. Porque, assim, a gente fala desse coletivo, né? Dito isso, a gente coloca o Flamengo, talvez, como favorito. Porque Sim. Como que a gente não é hipócrita, né, na nossa avaliação? Porque é individualidade. E na hora do vamos ver no campeonato, na Libertadores, não. Na Libertadores, eu acho que esse é uma... Sabe aquela conversa que você precisa ter no final do ano com o professor com o aluno? Olha, é o seguinte, eu te passei, mas lembra daquele dia?
você escapou por pouco. A Libertadores é uma conversa de uma semana que alguém tem que ter com o Sampaoli e o que o Sampaoli tem que ter com os jogadores. Mas vamos para os outros desafios. O Flamengo contra o Palmeiras, no jogo do Allianz. O Palmeiras estava ganhando o jogo, parecia que ia ganhar o jogo. E aí, Bruno Henrique, Arrascaeta, tal, Arrascaeta faz o gol. Entra. O Flamengo contra o Botafogo. Botafogo não tomava gol em casa. Exato. Não tinha perdido o jogo em casa. Aí o Flamengo tem uma tarefa, ganhar do Botafogo, tirar a ponta do Botafogo, ele é o líder e tal. O Flamengo vai lá. Super trunfo do Flamengo, né? E o Flamengo... Contra o Grêmio. Contra o Grêmio, que era um jogo para passar, Sim. E era um jogo de um time que... O Flamengo tem, funcionando por objetivos, e de novo, a conversa da Libertadores é algo que está pendente, que alguém vai ter que ter, por objetivos e objetivos difíceis, o Flamengo entregou. E aí mora todo o perigo de São Paulo, porque o São Paulo me parece sempre, quando viveu os grandes momentos, estar perto do seu limite. O Flamengo não teve perto do limite em hora nenhuma no ano, gente. O Flamengo pode jogar muito mais com muita frequência. Esses jogadores, eles são muito bons e todo mundo no Brasil sabe. E ainda parecia que o time estava começando a ter a cara do treinador, pelas mudanças, pelas contratações e tal. É ainda muito na característica dos jogadores. E aí não é bom para o torcedor, porque ele precisa ver conteúdo tático e ele está vendo pouco, mas, para o outro lado, também não é nada bom, porque em 2 jogos esses caras entregam. E não é nada bom para a gente, né, para fazer a avaliação, porque a gente fica na base do se. Se for um São Paulo coletivamente forte e que conseguir, muito legal. Se for um Flamengo, que nas individualidades, mas também pode ser não existe esse padrão que a gente está vendo, né, no gerúndio. Ô, Beto, você falou assim... Agora fomos para o gerúndio. O Bruno Henrique é uma das boas notícias. Eu acho que ele é a principal notícia para o torcedor. A final, né? É a principal notícia para a final, principalmente, obviamente, para o torcedor do Flamengo. E ainda tem, né, aquela confusão toda de bastidor, que só aumenta a pressão em cima do Flamengo. Ontem não teve lá, Roberta, a reunião, não era a gente que levanta, a gente que... Não levanta, foi? abaixa. Música da Xuxa. Não teve tudo isso, Roberta? Exato. Teve tudo isso, era para tocar o hino do Flamengo, tocou a música da Xuxa, enfim, foi até suspensa, né, a sessão. Então, vou por partes. A Mari fez a pergunta sobre o Bruno Henrique, sim, é o grande destaque, a torcida vendo com muito otimismo o retorno do Bruno Henrique. Aliás, foi ele também que teve as jogadas mais inspiradas no clássico contra o Botafogo, então é importante ressaltar isso, e fica de fora no meio da semana. Então, sim, Bruno Henrique, um ponto muito importante, o retorno desse jogador. Agora, só explicando sobre essa reunião mesmo ontem do Conselho Deliberativo, foi uma reunião para votar algumas mudanças no estatuto, e uma delas seria a reeleição, né, presidencial. Em vez de ser por 3 anos, passaria para 4 anos. Essa mudança, essa proposta foi rejeitada por unanimidade. E nos bastidores tinha até aquela questão, se mudar para 4 anos, o mandato do Landim termina no próximo ano. Será que ele poderia ficar mais um ano? Mas essa mudança aconteceria a partir de 2025. E na própria reunião, o Landim até falou que não ficaria nem mais um dia, além do mandato dele, antes mesmo até da votação. Mas, de fato, vai continuar por 3 anos. Essa sessão terminou. Agora, em relação a uma outra proposta, foi o que gerou muita confusão, porque exatamente votava assim, alguns precisavam ficar sentados, sim, sentado, não, em pé. Enfim, aí foi uma confusão generalizada para essa proposta aqui, da proibição do acúmulo de cargos eletivos dentro e fora do Flamengo. E isso impediria uma possível candidatura do Bandeira, ex-presidente do Flamengo e atual, então, deputado federal. Ele estava lá, no final até conversou com a imprensa, porque a sessão foi suspensa, ou seja, terá que marcar uma nova sessão para votar essa proposta, e ele disse que já estava sendo um golpe estatutário, passou para golpe mesmo, só faltava tanque de guerra. Ou seja, em ebulição também essa outra parte ali em relação à diretoria do Flamengo, há dias aí dessa final da Copa do Brasil. E vale a gente também destacar que um carro ficou passando durante ali a reunião com as seguintes frases, num alto-falante: seremos campeões apesar de vocês, não por vocês. Diga não à extensão de mandato. A extensão, de fato, não vai acontecer, mas é isso. O Flamengo tentando agora esse título da Copa do Brasil
tudo em ebulição, mas tentando aí um bom resultado nesses 2 próximos jogos. Bruno, Mari. Ah, que tranquilo. E a gente cansou de ver, acho que inclusive, bom, o Edu acompanhou até bem de perto isso, porque no São Paulo isso aconteceu. Sim. No momento onde a situação esportiva era boa, o dirigente aproveitava para se perpetuar ali no cargo. Aí era uma questão de mais um ano, né? Mas era uma alteração de estatuto e que, né, foi barrada ali no Flamengo. Mas, quer dizer, apesar dessas vitórias em campo, o ambiente político do Flamengo, nesse momento, é muito mais quente do que do São Paulo. O que acho que pressiona ainda mais o time para a decisão. Mas essa é uma realidade de tempo em tempo dos clubes brasileiros. E tem clube ainda que tem eleição no meio da temporada. Isso é pior ainda, né? Porque tumultua muito, né? Assim, não tem como, você não vai fugir das datas, especialmente em clubes associativos. Aí é uma vantagem da SAF. Eu não estou comparando, assim, mas aí é uma vantagem da SAF porque tem o dono e pronto, acabou. Mas esse processo democrático dentro dos clubes, ele vai... A gente falou isso ontem aqui do Corinthians, gente. Sim. E esse é um processo natural dos clubes associativos e que ainda são grande parte do futebol brasileiro. E é recorrente, né, Prates, falar sobre a política do Flamengo, porque se a gente fala assim, mas os caras lá dentro sabem o que tem que fazer, mas aí não é Marcos Braz com relação com o Gabigol, com a relação com o técnico, com quem toma a decisão, com o futuro, não é tão simples assim, né? Em relação ao time, Mari, isso que você citou, me parece que pode afetar mais do que extensão ou não do mandato, reeleição ou não do Landim. Porque essa parte do futebol, me parece que ela fica muitas vezes alheia ao problema político. O problema político, ele diz muito sobre conselheiros, sobre sócios, sobre presidente. Agora, se isso vai para o vestiário, aí é outra conversa. Claro que vai. Aí é outra história. Isso daí mexe com o Braz. Então, aí sim. Porque aí mexe com o departamento de futebol profissional. Isso. Aí é uma outra história. Agora, eu acho que enquanto tem senta, levanta, passa o carro, música da Xuxa, isso eu não acho que o Flamengo vai jogar menos ou mais por causa desse problema. Agora, se isso realmente afetar o departamento de futebol, aí muda a conversa. A gente tem algumas estatísticas também, olha só, envolvendo essas duas equipes e a decisão da Copa do Brasil, Mari. Você está vendo as estatísticas? Vão subir, calma, Bruno, é uma tecnologia. Quase morri do coração, mas tudo bem. Vamos lá, então, 3 gols. A roupa do rei, já viu essa fábula? Só vê quem é inteligente? Sim. Você já viu, Prato? Eu já vi. Estrelas como o Lucas em campo, é isso que também alimenta a esperança do torcedor, né, Mari? Eu tô muito ansiosa para ver de tudo que você me falou. Claro que eu vi lances, né, mas poder assistir mesmo o São Paulo motivado, porque, claro, no Campeonato Brasileiro contra o Inter, mas agora para vê-lo numa decisão de Copa do Brasil com essa chavinha virada. Do lado do Flamengo, Beta, como a gente estava começando a puxar ali o assunto, Bruno Henrique sendo esse cara, né? A gente fala do Flamengo e volta para esses caras que tem toda essa estrela, Arrascaeta e principalmente Bruno Henrique. Verdade, Mário. Arrascaeta, como a gente vem falando aí, com essa lesão, vai ficar fora provavelmente desse primeiro jogo. Expectativa é que fique à disposição para a próxima partida, dia 24, mas o Bruno Henrique é aquela unanimidade. A gente sabe que nessa decisão vai ser o Bruno Henrique mais 10. Ele é nome certo, provavelmente, nessa escalação do Sampaoli. O Sampaoli sempre surpreende nas escalações, a gente nunca sabe o que ele vai aprontar no próximo jogo. Em 36 partidas foram 36 escalações diferentes, mas é consenso de que o Bruno Henrique volta para essa partida, suspenso no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, está à disposição. Então, para esse jogo, Bruno Henrique, que sofreu aquela lesão bem grave ano passado no jogo contra o Cuiabá, levou um bom tempo para se recuperar. E vale reforçar também que nesse período, ano passado, quando o Bruno Henrique ficou fora, o Dorival Júnior era o treinador do Flamengo e ele usou muito a dupla Pedro e Gabigol, conseguiu encaixar, deu certo. E aí, nesse último jogo, ele coloca, o Sampaoli coloca Pedro e Gabigol jogando juntos, mas aí não deu nada certo. O Gabigol acabou expulso também dessa partida no segundo tempo, prejudicando o Flamengo num momento importante. O rubro-negro sofreu 2 gols depois da saída do Gabigol do time, né? Já que o Flamengo ficou com um jogador a menos. Então fica essa questão, como é que vai ser montado esse ataque. Num jogo-treino que teve no Ninho do Urubu durante esse período de data FIFA, o Sampaoli colocou Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Mas fica essa dúvida se o Gabigol vai ser realmente titular nesse próximo jogo. Lembrando que ele foi barrado no clássico contra o Botafogo, viu todo o jogo ali do banco de reservas. Fica à disposição por conta da suspensão de Bruno Henrique para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas aí é expulso. Então a tendência, tudo indica
indica que, de repente, o Sampaoli vá com Bruno Henrique e Pedro para esse jogo contra o São Paulo. Mas vale a gente sempre lembrar, as escalações do Sampaoli sempre surpreendem. Então, resta a gente aguardar como é que ele vai montar esse time, mas sem dúvidas o Bruno Henrique vai ser titular nesse jogo. Mari, Bruno. Eu gosto dos reacts da cara do Bruno Vicari. Olha só, Gabi... Não dá pra não ter o Gabigol. E olha a tela, Gabi e Caleri nos últimos 6 jogos que disputaram. E do Marra, a importância que ele tem em grandes decisões. Eu acho que eles são bem diferentes, Gabigol e Caleri. Uhum. Até pela característica. O Caleri é um jogador que vai colaborar com assistência, com abrir algum espaço e tal, mas o Caleri é o finalizador, é o jogador da área. É o Pedro. O Gabigol é um jogador que, tipo, se ele tem o Bruno Henrique, ninguém acha o Bruno Henrique como o Gabigol. Aquela jogadinha, você já sabe. Ele abaixa a cabeça ali. Vice-versa muitas vezes também, né, Mário? Ela na intermediária pela direita, né? A bola começa a subir. Que ela é a malvada, né, Mário Marra? É aquela hora que você começa a notar. Gabigol cruzou, Bruno Henrique de cabeça e tal. Você já sabe. Então, não é muito... Eu entendo que a gente está falando de 4 grandes nomes. Eu já acho os 2 primeiros que a gente falou, Lucas e Bruno Henrique, a entrega dos 2 atualmente, os 2 respondem muito pelos times mesmo. Sim. Até ali, 3 gols nos últimos 8 jogos, o outro também. Agora, um tem 7 participações diretas e o outro tem 10 participações diretas em lances agudos de ataque, em lances claros de gol e tal, né? Isso é muita coisa. Os outros 2 estão abaixo no momento do que já entregaram. Mas a versatilidade do Gabigol é um negócio... Não provoque. Eu acho até que dessa turma aí, né, desses que a gente está citando, mais o Arrascaeta, eu acho até que o Caleri está abaixo de todos esses, assim. Tecnicamente, todos esses outros são melhores, né? Sim. O Lucas é um espetáculo. O próprio Gabigol, apesar de não estar vivendo essa melhor fase, mas ele, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, eu acho que são todos de um nível superior ao do Caleri. Não que o Caleri não possa ser decisivo na final, né? O São Paulo é fundamental e o torcedor se identifica muito com ele, pelo comportamento dele, a maneira que ele dá trabalho para os zagueiros, de não desistir das jogadas. Agora, precisa realmente de um time que consiga encontrá-lo, né? E aí, como o Dorival vai montar o time, as escolhas do Dorival, isso vai ser muito importante para a gente saber o que o São Paulo vai tentar de proposta no Maracanã para tentar levar a decisão e trazer para o Morumbi. Ô Edu, A pergunta é o seguinte: como que o Flamengo ele vai jogar diante do São Paulo na final da Copa do Brasil no jogo de ida, né? Quais são os jogadores que o São Paulo deve escalar? Será que o São Paulo vai inventar ou não? A gente tem várias perguntas para poder definir esse Flamengo, né? Qual vai ser o comportamento do Flamengo dentro de campo, né? Vai ter mobilização? Eu creio que sim, porque é uma final, né? Jogando em casa. Outro ponto também, né? O Flamengo vai ter o desfalque aí do Alan, que não vai jogar, como você pode perceber, deve ficar pelo menos 2 meses parado aí, né? Ele acabou se machucando sozinho diante do Atlético Paranaense, ficou mais ou menos de 15 a 17 minutos em campo, e agora vai ficar... E vai perder as 2 finais, né? Então, voltando a falar sobre a final, Gabigol, titular ou não? Debateram quem é mais decisivo, o Gabigol ou o Caleri. É aquilo. Não é porque é uma final, o Gabigol vai ser titular, entendeu? O Gabigol vive uma péssima fase. E essa expulsão diante do Atlético Paranaense, né, pelo Brasileirão, querendo ou não, pode ter repercutido mal, né, para o próprio técnico Sampaoli. Aí a dúvida é o seguinte: o Gabigol é um jogador decisivo, finais, sei lá o quê, mas isso ficou no passado. Porque esse ano de 2023, o Gabigol não provou em nenhum momento que é decisivo. Ele fez o gol lá contra o Grêmio. Deu uma assistência pro Bruno Henrique contra o Olímpia no Maracanã. Sei lá o quê. Porque do resto... E o Flamengo foi eliminado também pelo Olímpia. Mas é aquilo. Gabigol titular, pelo momento que o Gabigol vive, já não é de agora, pra mim o Gabigol não seria titular nessa final. Eu colocaria o Pedro. Mas também tem que ver qual vai ser o esquema do São Paulo, né? Porque... possivelmente o Arrascaeta não vai conseguir se recuperar a tempo, né? E deve ser desfalque nesse jogo de ida, né? A gente tinha até uma esperança, mas era bem mínima a esperança que a gente tinha. Mas aquilo, sem o Arrascaeta, como que o São Paulo vai armar esse time do Flamengo? Pedro, Gabigol e o Bruno Henrique, com 3 atacantes,
não sabemos, né? Sabemos que vai ter a volta do Pulgar aí, Pulgar deve retornar. Ayrton Lucas também vai retornar. Não jogou o último jogo que está suspenso pelo Brasileirão. Então a pergunta é a seguinte: como o Flamengo vai se comportar? Será que vai ser o Flamengo diante do Botafogo? Ou será o Flamengo patético diante do Atlético Paranaense, né? A principal pergunta é: o Flamengo vai estar mobilizado para essa partida? Se o Flamengo estiver mobilizado para essa partida, já é um avanço, né? Porque o Flamengo se mobilizou muito bem para o jogo contra o Botafogo e venceu. E agora outras partidas, principalmente de Brasileirão, quando o Flamengo não se mobiliza, a gente vê o que é, né? Acaba passando vexame agora contra o Atlético Paranaense, passou vexame, né? Mas é uma decisão, espero que o Flamengo vença, consiga um bom resultado jogando em casa.